somente Jesus é capaz de dar ao homem, à mulher, ao ser humano, a salvação. Quero convidá-la a abrir a sua Bíblia, acessar as Escrituras no livro de Abacuque, capítulo 1. Abacuque, capítulo 1. Enquanto você providencia a leitura do texto, quero informar aqueles que nos acompanham pelo Instagram que aproximadamente dentro de, quando fechar 1 hora, próximo às 10h20, será interrompido e logo após retomado por causa de determinação do aplicativo. Então, logo na sequência, a transmissão será retomada. Também aproveito para dizer aos amados que nós estamos envidando esforços para tornarmos a transmissão do culto online cada vez mais acessível a um número maior de pessoas. Por isso, hoje estamos trabalhando com a plataforma do Facebook e do Instagram, mas em breve também estaremos transmitindo pelo YouTube. Basta alguns ajustes que estamos fazendo, e uma das grandes necessidades que nós temos, eu quero pedir a sua ajuda nesse sentido, nós precisamos ultrapassar o número de 1000 inscritos no canal da Igreja Batista Novo Mundo no YouTube. Isso facilitará muito a nossa transmissão. Então eu quero fazer um apelo a você, meu irmão, minha irmã, envie para todos os seus contatos essa solicitação. Nós vamos enviar uma arte, uma divulgação, pedindo que as pessoas se inscrevam no canal da Igreja Batista Novo Mundo no YouTube. Isso vai nos facilitar para utilizarmos a plataforma com uma maior abrangência. Fica aqui o nosso apelo nesse sentido também. O livro do profeta Abacuque, ele descreve o relato de um tempo, de uma época que é muito parecida, muito próxima da realidade que nós estamos vivendo. De certa forma, nós podemos, assim que lermos o texto, você irá com certeza se deparar com aquilo que eu estou relatando. Quando nós olhamos para a palavra de Deus no livro de Eclesiastes, o pregador, possivelmente Salomão, vai nos dizer que não há nada novo debaixo do sol. Tudo que nós vivemos, tudo que nós passamos, um dia já foi e um dia tornará a ser, diz o texto bíblico. Obviamente que nós temos muitas mudanças em nosso tempo e a tecnologia que existe hoje não existia no passado. Então isso é novo. Contudo, quando a Bíblia diz que não há nada novo debaixo do sol, ela está se referindo à realidade humana, às relações humanas, à sociedade. O comportamento do homem, do ser humano, da mulher, é o mesmo desde que houve a queda. E será o mesmo até quando as promessas se cumprirem, a volta de Jesus se estabelecer. Então, quando nós olhamos para esta realidade, nós podemos também ter a segurança de que, assim como Deus agiu no passado, Ele continua agindo hoje e Ele continuará agindo amanhã. Não é à toa que o Senhor permitiu que mantivesse o texto bíblico lá em Hebreus capítulo 13, verso 8, dizendo que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então nós estamos diante de uma verdade teológica muito importante. Nós, seres humanos, mudamos. Nós, seres humanos, passamos por problemas, por dificuldades. Nós, seres humanos, precisamos de aperfeiçoamento. Deus é perfeito, Deus é imutável, porque Ele não tem necessidade de mudança. E isso nos dá segurança, porque Deus não foi pego de surpresa neste momento que nós estamos vivendo. Isso nos leva a crer e confiar que o Senhor tem uma providência para cada um de nós diante desses grandes desafios. Convido você então a acompanhar comigo a leitura que farei no livro de Abacuque, capítulo 1, versículo 1 em diante. Eu estou lendo na nova tradução da linguagem de hoje, e diz assim o texto bíblico: esta é a mensagem que Deus, por meio de uma visão, deu a Abacuque. Ó Senhor Deus, até quando clamarei pedindo ajuda e tu não me atenderás? Até quando gritarei violência e tu não nos salvarás? Por que me fazes ver tanta maldade? Por que toleras a injustiça?
Estou cercado de destruição e violência, há brigas e lutas por toda parte. Por isso ninguém obedece à lei e a justiça nunca vence. Os maus levam vantagem sobre os bons e a justiça é torcida. O Senhor diz ao seu povo: olhem as nações em volta de vocês e fiquem admirados e assustados, pois o que vou fazer agora é uma coisa em que vocês não acreditariam, mesmo que alguém contasse. Estou atiçando os babilônios, aquele povo cruel e violento, sempre pronto a marchar pelo mundo inteiro, a fim de conquistar as terras dos outros. Eles espalham o medo e o terror e fazem valer as suas próprias ordens e leis. Os seus cavalos são mais rápidos do que os leopardos, são mais ferozes do que os lobos do deserto. Os seus cavaleiros avançam montados, eles vêm correndo de longe, rápidos como a águia quando se joga sobre o animal que ela está caçando. Os soldados avançam ansiosos para conquistar conforme avançam, vão espalhando o terror, os seus prisioneiros são muitos, são mais numerosos do que os grãos de areia da praia. Os soldados babilônios zombam dos reis e caçoam dos governadores. Eles riem das fortalezas, levantam uma rampa de ataque e as conquistam. Depois vão em frente como o vento que passa. Eles não adoram outro Deus senão a sua própria força. Versículo 12. Tu sempre exististe, ó Senhor, ó meu santo Deus, tu és imortal, tu és o nosso protetor. Ó Senhor, tu escolheste os babilônios e lhes deste força para nos castigar. Mas como podes tolerar esses traidores, essa gente má? Os teus olhos são puros demais para olhar o mal. Tu não suportas ver as pessoas cometendo maldades. Como é então que ficas calado quando esses malvados matam pessoas que são melhores do que eles? Por que tratas os seres humanos como se fossem peixes, como se fossem animais que não têm chefe? Pois os babilônios pegam outros povos, como os pescadores pegam peixes, como os seus anzóis em redes pegam os povos e os arrastam para a terra. Aí se alegram e ficam contentes. Oferecem sacrifícios às redes e apresentam oferta aos anzóis, pois é por causa deles que os pescadores ficam ricos e têm muito o que comer. Será que os babilônios nunca deixarão de lutar e sem dó nem piedade continuarão a matar os povos? Finalizando capítulo 2, verso 1. Vou subir a minha torre de vigia e vou esperar com atenção o que Deus vai dizer e como vai responder a minha queixa. A leitura dessa palavra, que esta palavra maravilhosa, a palavra de Deus, possa trazer para nós direcionamento, crescimento, edificação, instrução e encorajamento. Convido você a orarmos mais uma vez. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós cremos, ó Deus, que a Tua palavra é a verdade. Cremos e temos na Bíblia como nossa única regra de fé e prática. Pedimos a Deus agora que esta narrativa histórica de um tempo remoto, mas totalmente conectado conosco hoje, no século 21, em virtude da realidade do ser humano. Ajuda-nos, ó Pai, a entendermos e compreendermos e extrairmos princípios e valores de como agir em tempos difíceis, de como transitar em meio ao caos, como administrar diante de escassez, como lidar com a dor do luto, como, ó Pai, termos que enfrentar aquilo que ainda não sabemos exatamente a forma como ela virá. Senhor, dá-nos da Tua graça, dá-nos da Tua direção, dá-nos da Tua provisão. Aplique esta palavra às nossas vidas, é o que eu peço em nome de Jesus e para a honra e glória do nosso Deus. O texto bíblico nos apresenta a narrativa de um tempo muito comum e parecido com a realidade a qual nós estamos inseridos.
Eu quero só fazer uma rápida consideração para que você entenda a estrutura do texto bíblico. Então, nesse primeiro capítulo, ele apresenta os questionamentos do profeta Abacuque diante do caos que o seu povo vivia. Os versículos de 1 a 4 mostram esse relato dos questionamentos do profeta. A partir do verso 5 vem a primeira resposta de Deus às indagações do profeta. Após ouvir as indagações do profeta, ele continua, a partir do versículo 12, fazendo novos questionamentos. E no capítulo 2, versículo 1, ele se apresenta colocando-se diante do Senhor em oração, aguardando a instrução que Deus lhe daria a partir desses questionamentos. No culto da noite nós vamos avançar, compreendendo um pouco melhor o capítulo 2 e finalizando com o capítulo 3. O culto da noite será transmitido no horário normal, às 19 horas, então eu já quero deixar aqui essa palavra de incentivo a você, porque a mensagem hoje ela começa de manhã e nós vamos concluí-la no culto da noite. Obviamente que nesse tempo nós já traremos aqui aplicações muito preciosas para as nossas vidas. Quando nós olhamos para esta situação descrita por Abacuque, como eu já disse de modo introdutório, ela é muito semelhante, muito parecida ao que nós estamos vivendo. E pensando numa frase que pudesse resumir os questionamentos, as perguntas de Abacuque e aquele momento em que ele estava vivendo, eu cheguei a essa frase: é difícil entender. É difícil entender. É difícil entender por que Deus permite o sofrimento. É difícil entender por que idosos estão morrendo de modo tão exponencial. É difícil compreender porque muitos, com certeza, não encontrarão o falecimento, mas encontrarão a falência. Uma frase que tem sido dita hoje em dia é que depois dessa crise haverão mais falidos do que falecidos. Ainda que isso seja verdade, penso eu que é melhor estar vivo e na falência do que o contrário. O fato é que nós estamos diante de algo muito grave, muito complexo. Não afeta apenas uma pessoa infectada, afeta todo um conjunto de pessoas. A sociedade está sendo impactada. E é importante nós termos consciência, queridos, que isso não é um problema só meu, é um problema de todos nós. E se é um problema de todos nós, e quando eu digo todos nós da Igreja Batista Novo Mundo, nós cristãos espalhados pela face da terra, nós, população e sociedade em geral, é um problema de todos nós. Por isso nós não podemos nessa hora ter atitudes egoístas, atitudes que levem-nos apenas a se preocupar consigo ou com aqueles que estão mais perto. Nós precisamos então tomar atitudes que visem o bem-estar de todas as pessoas. E dentro destas atitudes, além dos cuidados básicos pessoais de higiene, a limpeza, a asepsia que precisa ser feita nos ambientes, nos móveis, também o lavar das mãos, todo esse aparato necessário, alguns casos, inclusive, sendo necessário o uso de máscaras, naqueles casos que são indicados. Ou seja, nós temos várias ações a serem feitas. Contudo, o que nós podemos observar, algumas conclusões que nós podemos chegar, analisando tudo aquilo que tem sido divulgado em termos de pesquisas, de vídeos e assim por diante, é que o que de fato é eficaz para conter a disseminação desse vírus, do Covid-19, é o isolamento social. Então não adianta distribuir máscaras, não adianta produzir toneladas e toneladas de álcool gel, se nós continuarmos a vivermos do mesmo modo que nós sempre vivemos até aqui. É pedido, é solicitado o isolamento.
E aí a grande pergunta que as pessoas fazem é: e como nós vamos sobreviver? A questão a ser considerada, queridos, é que se nós não obedecermos ao isolamento social, muitos irão morrer. Então não é uma questão de escolher o melhor caminho. Só há um caminho nesse caso. Só há uma solução nesse caso, que realmente resolve, não resolve totalmente, mas diminui consideravelmente o avanço e a abrangência do sofrimento que está se espalhando pelo mundo. É tomarmos atitudes para com o nosso semelhante, para com o nosso próximo. Fechando esse parênteses mais instrutivo com relação a esse momento que nós trabalhamos, eu quero trazer então algumas reflexões com base nesse texto, que realmente é difícil de entender a situação que nós passamos, é difícil de entender a realidade em que nós estamos inseridos, e assim como foi difícil para Abacuque entender. Ele coloca para Deus da seguinte maneira: ó Senhor Deus, até quando clamarei pedindo ajuda e tu não me atenderás? Ele está perguntando para Deus: Senhor, eu estou pedindo, eu estou clamando, mas eu não estou vendo a sua resposta. Quantas e quantas vezes você já passou por isso? De estar pedindo, clamando por algo, mas parece que nada está acontecendo. É difícil entender. É difícil entender o modo de Deus agir. É difícil entender, na verdade, o ser humano na sua natureza pecaminosa. Por que tantos males? Por que tantas desgraças? Nós sabemos que entre problemas sociais que geram morte, existem várias outras doenças que matam muito mais do que o Covid-19. Mas sabe o que mata mais que o Covid-19? Que matou mais que o H1N1, que mata mais que a AIDS, que mata mais que qualquer outra doença infecto-contagiosa ou qualquer outra doença grave? É o comportamento maligno do ser humano. O que mais mata pessoas são pessoas. O que mais destrói vidas são outras pessoas. Porque o pecado na natureza humana nos leva à ruína, nos leva à destruição. Mais do que doenças, mais do que qualquer tipo de vírus, é o comportamento do ser humano. Basta nós fazermos uma rápida pesquisa na internet e você vai se deparar com números estarrecedores. Você vai encontrar com certeza que assassinato, homicídio, estupro, acidentes de trânsito inconsequentes, motoristas dirigindo embriagados, matam mais do que tudo isso. Então nós precisamos entender, queridos, que o que precisa mudar são as nossas atitudes, os nossos comportamentos. Mas é cabível, sim. É difícil entender algumas questões. Então, cabe fazermos questionamentos. É natural, é normal. Não fique porventura preocupado, mas o que Deus vai pensar de mim se eu estiver perguntando acerca disso? Não. Deus já sabe quais são os questionamentos, mesmo que você não os verbalize. Mas quando nós os verbalizamos, nós trazemos então a oportunidade de cura. Questionamentos levam a soluções. Questionamentos nos ajudam a refletir e pensar sobre as circunstâncias e as situações que nós estamos envolvidos. Quando nós encontramos aqui Abacuque por duas ocasiões fazendo questionamentos a Deus, na primeira fase de questionamentos que se dá entre os versos 2 a 4, ele descreve aquilo que eu já mencionei, que é muito semelhante ao que nós vivemos. Por que me fazes ver tanta maldade? Por que toleras a injustiça? Há brigas e lutas por toda parte. Nós encontramos vídeos na internet, nos noticiários, de pessoas brigando por causa de álcool gel, pessoas brigando por causa de papel higiênico. Isso denuncia o quão doente nós somos enquanto sociedade, mais doentes do que qualquer vírus possa nos contaminar. É o pecado que nos leva a praticar a injustiça. É por isso que Abacuque está dizendo: Senhor, por que toleras a injustiça? Vivemos num país
que tem tentado mudar a situação, mas que convive com a injustiça todos os dias. Convivemos com decisões, inclusive, de altas autoridades, promovendo a injustiça, o que é alarmante, degradante, desestimulante. Qual o estímulo que nós temos para elegermos novos políticos, elegermos novas autoridades? Quais são os estímulos que nós temos para acreditar que a coisa pode dar certo, que a vida pode mudar? Porque o quadro que nós estamos é o mesmo quadro que Abacuque está descrevendo. Os maus se levantam sobre os bons, a justiça é distorcida, a verdade é distorcida. Vivemos dias em que isso está sendo cada vez mais utilizado nos meios acadêmicos, nas mídias digitais, nas mídias diversificadas, pessoas divulgando e contaminando a mente de outras pessoas, distorcendo a verdade. A escala disso tudo é muito maior, porque nós temos um contingente muito maior. Nos últimos 2 séculos, nós enfrentamos e vivemos um gráfico sem precedentes na história da humanidade. Nos últimos anos, nas últimas décadas, se não me falha a memória, na Copa de 70, a música dizia 90 milhões em ação, 70 milhões em ação. Hoje nós somos mais de 200 milhões, poucos anos depois. Perceba o grande crescimento que isso trouxe. E como lidar então com uma sociedade cercada por essa situação? Ele ouve a resposta de Deus, ele faz os seus questionamentos, nos versículos de 2 a 4, e Deus responde dizendo o seguinte: Abacuque, fique tranquilo, porque eu estou levantando aquilo que podemos chamar de prumo. Eu vou colocar Israel no prumo novamente. E para colocar Israel no prumo novamente, eu estou levantando os babilônios, os caldeus, nação impetuosa, violenta, nação que tinha procedimentos de guerra deploráveis, mas também tinha como método usurpar o que havia de melhor nos outros povos e misturar estes povos para que eles perdessem a sua identidade. O que não aconteceu graciosamente com o povo de Israel, mas o fato é que Deus está dizendo: eu estou levantando os caldeus, os babilônios, para punir Israel. E aí, a partir do versículo 12, nós encontramos Abacuque fazendo outros questionamentos. E ele começa a questionar a Deus, dizendo: Senhor, como podes? Como é que o Senhor vai trazer o peso da balança, o Senhor vai equilibrar a balança para com o povo de Israel, usando um povo que é pior do que nós, do que o povo de Israel? Nós estamos em pecado, mas Babilônia pior ainda. Então como é que o Senhor vai usar um povo que é pior, de uma natureza, digamos assim, ainda cujas evidências da malignidade é maior do que a nossa? É algo que eu não entendo. Como eu estou dizendo essa manhã, é difícil entender. É difícil entender. E eu quero dizer para você, meu querido, minha querida, que muitas vezes nas nossas vidas é difícil entender como Deus age. É difícil entender porque algumas coisas são permitidas. É verdade. Quando enfrentamos o luto, quando enfrentamos a perda, quando enfrentamos uma pandemia, é difícil entender. Mas nós precisamos compreender alguns valores importantes que serão apresentados na sequência, que vão nos ajudar a perceber e como agir diante dessas situações. O fato é que nós muitas vezes teremos, sim, dificuldade de entender, mas precisamos continuar buscando respostas, precisamos continuar buscando mais de Deus, precisamos continuar buscando mais da palavra de Deus, e não o inverso, não o contrário. Nós precisamos buscar mais dele, porque
De fato, o próprio texto de Isaías, o profeta Isaías vai dizer que os meus caminhos não são os vossos caminhos, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Então é fato que o pensar de Deus, a lógica de Deus, não é lógica para nós. É por isso que fé não tem como nós adotarmos muita lógica no quesito fé, porque as coisas de Deus são loucura para nós. Queridos, então esse é um momento em que questionamentos são possíveis. Este é um momento em que questionamentos são necessários. Este é um momento em que questionamentos são recebidos, mas não com uma intenção de rebeldia. É importante dizer isso. Existe um posicionamento, existe uma atitude de Abacuque que precisa ser por nós destacado nesta hora. Os questionamentos de Abacuque não são os questionamentos de um rebelde, não são os questionamentos de alguém que simplesmente está debochando de Deus. Onde está Deus? Assim como aconteceu com Jesus. Sim, quando Jesus estava ali na cruz, debocharam dele dizendo: manda, pede que Deus então faça alguma coisa agora, que você desça daí da cruz. Mas não era esse o propósito de Deus. Por mais doloroso, por mais difícil que tenha sido, era necessário aquela dor. Era necessário Jesus suportar a dor até a morte, e morte de cruz. Então nós entendemos, queridos, que Abacuque ele está questionando não por rebeldia, não de qualquer maneira, aleatoriamente ou de modo irresponsável. Abacuque está fundamentalmente bem alicerçado nos seus questionamentos. Mas o versículo 2, capítulo 2, versículo 1 vai dizer: eu vou subir a minha torre de vigia e vou esperar com atenção. Esse texto nos revela que Abacuque queria entender. É difícil entender, mas ele queria compreender o que estava acontecendo, para que o seu coração se acalmasse e ele soubesse por onde trilhar, por onde caminhar. É difícil entender toda essa situação, e o momento que nós estamos passando nos leva a confrontações. Hoje, você e eu estamos sendo confrontados. Todo o planeta Terra está sendo confrontado pela palavra de Deus. Estamos sendo confrontados no jeito em que nós vivemos, na maneira como nós construímos nosso estilo de vida. Estamos sendo confrontados com as nossas posturas, com as nossas atitudes de egoísmo, de rebeldia, de malignidade que há no ser humano. A palavra de Deus está denunciando o nosso pecado, a palavra de Deus está mostrando os erros que as sociedades têm cometido quando se desviam da palavra. E por mais contraditório, paradoxal que possa ser, esta crise está trazendo benefícios. O mal também traz o bem. Hoje as famílias estão voltando para dentro das suas casas, as pessoas estão sendo obrigadas a conviver em família. Isso é bom, isso é muito bom. As pessoas estão sendo forçadas a entender que é necessário viver com menos. Nós estamos sendo confrontados com um padrão e um estilo de vida em que nós queremos mais e mais e mais, e mais dinheiro, e precisa trabalhar mais para ganhar mais, para comprar mais, para gastar mais. A pandemia nos leva diante da situação. Aqui no Brasil não chegou, esperamos que não chegue. Esperamos que não chegue. Mas se não fizermos aquilo que precisa ser feito, vai chegar. O que está acontecendo em outros países, onde as pessoas estão proibidas de sair de casa. Tem policiais nas ruas fiscalizando para que as pessoas fiquem dentro das suas casas. Aí não é mais questão de, por favor, nos ajude. Não, você não pode sair de casa. E aí começa a faltar comida, começa a faltar recursos, começa a faltar um monte de coisa. E sabe o que isso nos leva? A entender, queridos, que nós podemos viver com menos do que aquilo que nós achamos que precisamos para viver. Estamos sendo confrontados com o padrão que está estabelecido no mundo. E eu vejo nisso grandes oportunidades.
Eu quero chamar a sua atenção para nós entendermos que confrontação não é coisa ruim. Geralmente, quando somos confrontados, nós não gostamos. Somos confrontados por nosso pai, por nossa mãe, por os responsáveis que estão sobre as nossas vidas. Somos confrontados por um chefe, somos confrontados por um professor, somos confrontados por um pastor, por um líder de pequeno grupo. Nós não gostamos. Contudo, a confrontação leva à transformação. A confrontação leva-nos a experimentar de processos que nos permitirão crescer, amadurecer e nos tornarmos pessoas melhores. Você só se tornará alguém melhor amanhã se você for confrontado hoje. E a confrontação pode ser de alguém que chegará para você, olho no olho, e dizer: olha, você está errado nisso. Ou Deus precisará usar uma pandemia para fazer com que a gente pare. A pandemia hoje é um instrumento de confrontação. Você está entendendo o que eu estou dizendo? A pandemia é um instrumento de confrontação. Estamos sendo confrontados na essência de quem nós somos. Estamos sendo confrontados nas posturas, na maneira como nós vivemos. E meus queridos, em nome de Jesus, faço as minhas palavras como as de Paulo em Romanos 12, rogo-vos, pois, irmãos, pelas compaixões de Deus, pela misericórdia de Deus, que apresenteis os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Ou seja, quando nossa mente é transformada pelo agir de Deus, pela palavra de Deus, nós somos transformados e as nossas atitudes mudam. O nosso caráter é trabalhado. E o nosso caráter somente será trabalhado e moldado diante das confrontações. Outra situação que nós encontramos nesse momento é que, além de nós sermos confrontados, nós precisamos nos colocar numa posição que é a mesma posição que Abacuque se colocou naquele tempo difícil. É difícil entender, então eu preciso clamar. É difícil entender, então eu preciso orar e orar e orar até entender. Orar e orar e orar até compreender como é que Deus vai agir e como será o meu papel nesse agir de Deus. Ouviu bem isso? Orar, orar e orar até compreendermos, até entendermos como Deus age e como eu preciso agir diante desse momento tão difícil e tão complicado que nós estamos passando. Nesse texto que lemos hoje pela manhã, Abacuque capítulo 1, ele nos mostra dois momentos, capítulo 1 e o versículo 1 do capítulo 2, dois momentos em que Abacuque está se colocando em oração. O livro começa exatamente com uma oração. Esta é a mensagem que Deus, por meio de uma visão, deu a Abacuque. E nesse processo de relacionamento com Deus, ele fala: ó Senhor Deus, até quando clamarei? Ele está orando, ele está falando com o Senhor, ele está falando com Deus. Então, nesse momento difícil, de difícil compreensão, nós precisamos clamar. Agora, há uma grande diferença entre clamar e reclamar. O que é mais comum diante desse cenário são as reclamações. A gente começa a reclamar que está faltando comida, começa a reclamar que não pode sair de casa, começa a reclamar que não tem o que fazer em casa, começa a reclamar disso, reclamar daquele outro, reclamar das pessoas. Reclamar é diferente de clamar. A reclamação envolve murmuração, envolve ficar falando de termos e de conceitos e de procedimentos e de sentimentos nocivos. Faz mal reclamar. Reclamar adoece. Você sabia disso? Reclamar, a Bíblia chama de murmuração. Murmuração é justamente essa postura
de alguém que está inconformado porque a coisa não está acontecendo do jeito que ele queria. Então ele reclama do governo, ele reclama do salário, ele reclama do patrão, ele reclama da igreja, ele reclama do pastor, ele reclama da esposa, ele reclama do marido, ele reclama dos filhos, ele reclama de tudo. E aí eu pergunto para você, se eu reclamo de tudo, reclamo de todos, o problema está com quem? A pergunta é retórica e você sabe a resposta. Clamar é diferente de reclamar. Abacuque não estava reclamando para Deus. Uma leitura descuidada pode dar a impressão de que Abacuque está reclamando de Deus, mas não é isso. Ele está colocando para Deus as suas inquietações dentro de um clamor. Percebe a diferença? Há inquietações no seu coração e ele clama ao Senhor: Senhor, até quando, Senhor? Até quando? Até quando? Nós não sabemos até quando. Mas nós podemos assumir posturas enquanto as coisas estão acontecendo, aguardando a resolução de todas elas. Capítulo 2, verso 1 do livro do profeta Abacuque diz: eis que eu vou me colocar na minha torre de vigia e vou aguardar o que o Senhor dirá. Olha que coisa maravilhosa e linda. Quem de nós tem disposição hoje de se colocar num lugar secreto, num refúgio e aguardar a resposta? Nós mandamos uma mensagem no WhatsApp e queremos que a pessoa responda na hora. A impressão que dá, queridos, é que muitas vezes nós gostaríamos que a resposta viesse antes da gente mandar a pergunta. Nós estamos sem paciência. Nós criamos uma cultura em que nos leva a querer tudo muito rápido. Mas existem muitas coisas na nossa vida que somente acontecem mediante processos. Guarde essa palavra, essa é uma palavra-chave: processos. Deus trabalha com processos. O povo de Israel foi trabalhado por Deus dentro de processos. A educação dos nossos filhos acontece dentro de um processo. A nossa educação, o nosso amadurecimento acontece dentro de um processo. O conhecimento cognitivo, o conhecimento da matemática, da física, da biologia, eles acontecem dentro de um processo. Eu não posso chegar para um aluno do primeiro, lá do berçário, do primário, e querer ensinar para ele uma fórmula de Bhaskara. Não, é preciso um processo. Ele tem que ir sendo gerado conhecimentos, adquirindo maturidade, até que chegue um momento que ele esteja pronto para aprender valores maiores, entender coisas mais complexas. E com isso nós podemos chegar a uma conclusão: existem muitas coisas que ainda não nos foram dadas, porque nós não estamos preparados para recebê-las. Existem pessoas que estão aguardando alguma coisa importante na sua vida. Então pense, reflita e analise se isso não faz parte de um tratamento de Deus, de um processo de Deus na sua vida, para preparar você para se tornar alguém melhor amanhã, para preparar você para receber aquela bênção que você tanto deseja. Deus trabalha com processos, e o que nos ajuda a entender e avançar nesses processos é o clamor, é a oração derramada diante do Pai. Nós precisamos nos colocar na nossa torre de vigia. Qual que era a torre de vigia de Abacuque? Um lugar específico onde ele se retirava e ouviria a voz de Deus. Qual é a sua torre de vigia? Qual é a minha torre de vigia hoje? As nossas casas. Deus está nos dando a oportunidade de ficarmos em casa. Que bênção maior do que essa, queridos? Por favor, não me entenda mal. Eu não estou feliz com a pandemia de forma alguma. Deus sabe do meu coração, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo, queridos, é que já que existe, já que a situação é esta, então vamos fazer com que isso se torne de alguma maneira uma coisa boa. Vamos aproveitar dessas situações para crescermos diante disso. Em vez de ficarmos reclamando, murmurando, vamos crescer, vamos amadurecer, vamos deixar de ser bebês da fé, criancinhas, como Paulo fala aos Gálatas: eis que eu vos escrevo como criancinhas.
Aos Coríntios, melhor dizendo, corrigindo, ele escreve aos Coríntios: eis que eu vos escrevo como criancinhas. Aos Gálatas, Paulo escreve assim: eis que eu sinto dores de parto até que Cristo seja formado em vós. Ele estava dizendo para os coríntios e para os povos que viviam na região da Galácia: vocês precisam crescer, precisam amadurecer na fé. Então, meu irmão, minha irmã, meu amigo, aproveite essa oportunidade, não para você assistir as 9 temporadas daquela série que você tanto queria, não para você assistir todos os filmes da Netflix, todos os filmes da Amazon, todos os filmes de qualquer mecanismo de filmes e de séries. Aproveite esse tempo. Sim, claro, eu seria hipócrita se eu dissesse que eu não vou assistir. Obviamente que terei oportunidade para isso, mas eu quero desafiar você a dimensionar o seu tempo, a não gastar o seu tempo apenas com isso. Isso também será algo interessante, o lazer em família, mas mais importante do que isso é buscarmos crescimento na vida pessoal, orarmos, lermos livros, jogos de tabuleiros. Minha esposa essa semana estava preocupada, ela queria ir numa loja comprar jogos de tabuleiros, e aí eu acabei concordando com ela. Vai ser algo maravilhoso poder sentar no chão da sala e jogar com os meus filhos, jogarmos em família. É tempo de aproveitar esse tempo da melhor maneira possível. Além de clamarmos, caminhando para o final, tudo isso nos leva a posicionamentos. Esse momento nos leva a nos posicionarmos. É difícil entender, mas eu preciso me posicionar. Qual é o caminho que você vai seguir? Qual é o caminho que você vai escolher? Você tem vários caminhos, tem várias direções: para frente, para trás, para o lado, à direita, à esquerda, norte, sul, leste, oeste, sudoeste, noroeste. Temos várias direções. Qual é o posicionamento que você vai tomar? Você pode se posicionar como alguém insatisfeito que vai ficar reclamando de tudo e de todos. Sinto muito, você vai sofrer. Vai aumentar a sua gastrite, vai aumentar a sua ansiedade. Você pode escolher, em segundo lugar, ficar ou se permitir ansioso, ansiosa demais. Ansiedade é o excesso de preocupação. Mas como vai ser? E se faltar dinheiro? E se faltar emprego? E se faltar trabalho? E se faltar comida? Queridos, são preocupações pertinentes, mas elas não podem gerar ansiedade no nosso coração. A palavra de Deus deixa muito claro: buscar em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e o comer, o beber e o vestir nos serão acrescentados. Deus entrará com providência. Deus nunca falha, mas nós precisamos aprender a descansar nele. Se você caminhar pelo desequilíbrio emocional, onde a ansiedade é a porta de entrada para outros problemas maiores, como crise de ansiedade, depressão, síndrome do pânico, infelizmente este cenário será a realidade. Mas não precisa ser. Não precisa ser. Presta atenção no que eu estou dizendo. Não precisa ser dessa maneira. Problemas emocionais, eles não são como um vírus que você pode ou não contraí-lo. O que eu quero dizer com isso? O vírus é algo que, se eu, mesmo que tome os procedimentos normais, é muito fácil de contrair um vírus como esse. Então, o que eu quero dizer é que isso não depende tanto das nossas atitudes. Depende muito das nossas atitudes, mas não somente disso. Depende das atitudes do meu próximo. Eu estou tentando não cumprimentar as pessoas, agora já está um pouquinho mais fácil. Mas é impressionante, nesta semana que passou, eu estive em contato com algumas pessoas. Na segunda-feira teve um evento, foi o último evento maior que eu participei, e fui praticamente obrigado a participar,
mas o fato é que eu cheguei, eu colocava a minha mão ao lado do meu corpo e via pessoa que vinha e pegava na minha mão. E ficava bravo ainda que eu não queria pegar na mão do indivíduo. E aí vem outro que vem e beija e abraça, aquela coisa toda. Por mais que eu quisesse, se aquelas pessoas estivessem contaminadas, eu teria sido contaminado. É isso que eu quero dizer. Agora, com relação à ansiedade e os problemas emocionais, depende mais de nós mesmos do que dos outros. Porque quando eu busco, pela graça de Deus, acessar a paz, a tranquilidade, o bem-estar pessoal, pode chegar alguém do meu lado esbravejando, gritando, reclamando, eu continuarei em paz. Percebe? Não importa se ele vai gesticular, se ele vai me abraçar, se ele vai me bater, pode até me dar um tapa na cara. Se eu estou em paz com Deus, aquilo não vai me adoecer. É isso, irmãos, é isso, meus queridos. Nós precisamos buscar este equilíbrio emocional que somente pela graça e pela ação do Espírito de Deus agindo em nosso espírito é possível alcançarmos. E isso depende do quê? Posicionamento. Você precisa se posicionar diante das dificuldades, diante dos problemas, diante das pandemias. Se posicione primeiramente como alguém de fé. Eu creio que Deus é soberano. A minha fé não será abalada, não importa o que aconteça. A minha fé está no Senhor. Eu sei que o meu Redentor vive e Ele estará comigo no dia de amanhã. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Isso é posicionamento, isso é postura, isso é atitude que Deus espera de você, Deus espera de mim, e eu espero ouvir um glória a Deus lá na sua casa agora. Dá um glória a Deus aí que estremeça, que os seus vizinhos escutem isso, meu irmão, minha irmã. Vamos nos posicionar em fé, vamos nos posicionar confiando que Deus é soberano. Vamos nos posicionar como Abacuque. Abacuque diz o seguinte: eu vou me colocar agora na minha torre de vigia e eu vou aguardar, eu vou esperar, eu quero ouvir Deus, eu quero buscar Deus, eu quero receber de Deus. Essa é outra postura que eu quero desafiar e encorajar você nesse momento. Coloque-se diante de Deus como alguém que deseja receber da parte de Deus e não apenas questionar. O que nós temos muito hoje em dia são questionamentos que tem a intenção apenas de provocar. Veja, questionamento não é provocação. Questionamento é uma pergunta, é uma indagação que tem um pano de fundo, tem um propósito. O que eu vou fazer com a resposta que eu vou receber? Abacuque teve uma resposta. À noite nós veremos outra resposta que Deus dá para Abacuque. Ele continua aguardando da parte de Deus mais. Ele está num processo. Veja que eu falei agora há pouco sobre processo. Ele está num processo. O livro de Abacuque é um processo do relacionamento entre o profeta e Deus. E nós vamos ser desafiados a nos encorajarmos para nos posicionarmos. É difícil entender, sim. Então, diante disso, é preciso crer. É preciso crer. É preciso ter fé, é preciso confiar em Deus, é preciso crer que o Senhor é soberano e que Ele está no controle absoluto de todas as coisas. Deus sabe a real dimensão dessa pandemia. Deus já sabe, Deus sabia quando foi o marco zero e Deus sabe também quando isso vai regredir e quando isso será superado. Mas o fato é que nós precisamos continuar confiando em Deus. Não importam as circunstâncias. Precisamos continuar confiando em Deus. Não importam os problemas, não importam as dificuldades. Eu quero encorajar você a nesse momento dizer: Senhor, perto quero estar. Perto quero estar do Senhor. E o Senhor é conosco. Você pode não apenas ficar perto, mas estar unido com Ele, conectado a Ele. Quero desafiar você que ainda não entendeu, que ainda tem dificuldade de se relacionar com o Senhor, a necessidade de você se apresentar diante de Deus e dizer para Ele:
Senhor, perto quero estar, eu desejo ter comunhão contigo. E você pode acessar a comunhão com Deus fazendo uma oração. Ore comigo dizendo assim: Senhor, Deus Todo-Poderoso, nessa hora eu reconheço que sou pecador e que me arrependo dos meus pecados. Eu preciso da tua graça e do teu amor. Eu preciso da tua bondade, eu preciso da tua misericórdia. Eu preciso do Senhor. Faz em mim morada. Realiza a tua vontade aqui na terra, na minha vida, na minha casa, como no céu. Nesse momento eu confesso a Jesus Cristo como único Senhor e Salvador da minha vida. Eu me entrego, eu creio e eu peço: Senhor Jesus, reina em mim, reina na minha vida. Conduza-me às águas tranquilas, aos pastos verdejantes. Porque a partir desse momento eu declaro: ó Senhor, pastor meu, de nada tenho falta. Ó Senhor, meu pastor, de nada faltará, sentirei falta. Em nome de Jesus. Que você possa continuar buscando o Senhor, orando o Senhor. Convido você agora a adorarmos juntos a Ele com essa canção: perto quero estar, junto aos teus pés. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não me importam as circunstâncias. Adorarei.
somente a ti, Jesus. Que somente no Senhor nós possamos descansar, nos alegrar. Nós vamos orar nesse momento. Recebemos mais 2 motivos de oração em favor da família da irmã Fabíola Pinho e também pela vida do irmão Joel, que trabalha na área de comunicação. A irmã Priscila está pedindo. Nós vamos orar por esses motivos de oração. O pastor Rodrigues também já fez menção aos demais, mas eu gostaria também de destacar e pedir que você se mobilize em oração por todos os profissionais da área da saúde. São aqueles que estão de fato, lembra daquela expressão lá no front? Estão realmente na linha de frente. É o pessoal da área da saúde. Então vamos orar por estes irmãos e irmãs, todos os trabalhadores que são nesse momento tão necessários, mas também tão expostos ao vírus, né? Vamos orar por aqueles que trabalham na imprensa, que também continuam fazendo as coberturas, que também são necessárias. Nós precisamos também desses profissionais da área da imprensa. Precisamos daqueles que estão trabalhando ainda nos mercados, né, atuando ali para que o abastecimento seja mantido. Vamos orar por aqueles que atuam na segurança pública, os policiais da esfera civil, da esfera militar, os militares que também atuam, aqueles que trabalham nos órgãos governamentais, que precisam continuar trabalhando também para que a vida seja garantida. E aí, meus queridos, nós podemos considerar vários outros elementos, mas vamos focar nestes que a graça do Senhor os abençoe, os alcance e que eles possam ser agraciados por Deus nesse tempo tão difícil. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós nos colocamos diante do Senhor mais uma vez em oração e clamamos, ó Deus, a Ti nessa hora em favor da irmã Fabíola e sua família, que o Senhor abençoe a ela, e pedindo por ela e sua família, eu coloco todas as famílias da igreja, todos os nossos irmãos e irmãs, que o Senhor esteja abençoando a convivência familiar, que será, ó Deus, acentuada nesses dias de reclusão. Que, pelo contrário, em vez de haverem disputas, acontecerem problemas e tensões, que a proximidade não seja apenas física, geográfica, mas que pais e filhos, esposos e esposas, possam se unir ainda mais em oração e uns dos outros. Pedimos a Deus também pela vida do irmão Joel, que atua no segmento da telecomunicação, trabalhando de casa em casa, que o Senhor o abençoe, e assim todos os profissionais também dessa área. Pedimos a Deus em favor dos profissionais da mídia, da imprensa, que estão fazendo as coberturas jornalísticas necessárias nesse tempo. Intercedemos a Deus por aqueles que trabalham nos mercados, ó Pai, dando a garantia do acesso à alimentação. Pedimos a Deus que o Senhor esteja abençoando os policiais, ó Pai, tanto da Polícia Civil quanto da Polícia Militar, os militares que estão garantindo a segurança do nosso país. Ó Deus, nós pedimos pelas Forças Armadas, pedimos a Deus em favor dos políticos, das autoridades, pedimos a Deus em favor, a Tua Palavra nos diz que nós devemos orar por todos que exercem autoridade, e nós pedimos a Deus que o Senhor, de alguma maneira, Pai, atue na presidência da República, ó Pai, para que as decisões sejam assertivas, para que, ó Pai, haja menos desgaste. Ó Pai, nós pedimos e clamamos a Deus para que o Senhor compareça, Deus, compareça no nosso Executivo Nacional. Ó Deus, para que nós possamos ver posturas corretas, alinhadas com aquilo que a Tua Palavra nos diz. Pelos executivos estaduais, municipais, pedimos a Deus pelo governador, pelo prefeito. Abençoe, Pai, a nossa cidade, a cidade de Curitiba. Pedimos nesse momento a Deus, de um modo muito especial, por todos os profissionais da área da saúde. Ó Deus, que o Senhor abençoe aos auxiliares de enfermagem, os técnicos de enfermagem, os enfermeiros e enfermeiras, médicos e médicas, aqueles que trabalham, ó Deus, na limpeza dos hospitais, aqueles que trabalham, ó Deus, cozinhando, aqueles que trabalham, ó Deus, organizando, administrando,
Deus, em nome de Jesus, pedimos que o Senhor manifeste a tua graça e o teu poder, impactando, ó Deus, com o teu amor a vida de cada uma dessas pessoas. Que o Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, crie uma barreira para aqueles nossos irmãos, ó Pai, que trabalham na saúde, para que eles não sejam, ó Pai, contaminados. Ó Deus, tem misericórdia da nossa nação. Tem misericórdia, Pai, das pessoas espalhadas nesse mundo. Teus propósitos se cumpram em tudo isso. Pedimos a Deus por aqueles que trabalham, para que a vida espiritual das pessoas mantenha-se aquecida. Pedimos por nós, ó Deus, pastores e pastoras, servos e servas do Senhor, que estamos, ó Deus, trabalhando hoje de modo online, mas também em muitos casos ainda de modo presencial. Ajuda-nos, ó Deus, também a sermos instrumentos da Tua graça nesse tempo, Pai. Pedimos, ó Deus, que o Senhor nos abençoe enquanto igreja. Entra, ó Deus, com a provisão para que nada falte, para que nenhum compromisso, Pai, da igreja deixe de ser honrado nesse período, ó Pai. Nós rogamos, ó Deus, pela provisão do Senhor em cada um de nós e oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero agradecer pela sua presença, pela sua participação. A igreja está aberta para adorar ao Senhor, de corações abertos. Mas entenda, eu não estou me referindo ao prédio, eu estou me referindo à Igreja Batista Novo Mundo, que está espalhada hoje aqui em dezenas de casas. Os nossos pequenos grupos estão ativos, meus irmãos, estão ativos sim, ainda que de modo online, mas estamos ativos, estamos interagindo. Meu irmão, minha irmã, líder de pequeno grupo, por favor, aqueça o contato entre os membros do seu pequeno grupo. Nós estamos tendo a oportunidade de crescer em muitas áreas, e uma das áreas é entender, irmãos, que PGM não é um encontro. Pequeno grupo multiplicador é a dinâmica, a estratégia que Deus nos deu para estreitar os laços e estreitar os relacionamentos. Mantenha o seu contato ativo com o seu líder de pequeno grupo. Você, líder de pequeno grupo, mantenha o contato ativo com os membros do seu pequeno grupo, os seus liderados. Vamos, meus irmãos, nos preparar e nos organizarmos para hoje, às 19 horas, participarmos do culto online. Quero pedir encarecidamente, vamos fazer uma grande mobilização para que dezenas, centenas, milhares de pessoas possam ser abençoadas pelas canções, pelas palavras que Deus dá, que Deus está nos dando. Quero pedir também uma mobilização para que nós possamos ultrapassar em muito mais de 1000 inscritos no canal do YouTube da Igreja Batista no bairro Novo Mundo. Que Deus os abençoe, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as consolações do Espírito Santo estejam com todos, desde agora e para todos sempre. Amém. Que Deus o abençoe. Foi uma alegria, um prazer imenso estarmos juntos. Até logo mais, às 19 horas. Da minha herança és o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Tu és a porção da minha herança, és o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem